Olá, turma querida do nono ano, Colégio Novo Horizonte, São Luís do Maranhão. Vamos trabalhar a nossa aula de hoje sobre a questão da consciência, né? Esse assunto vocês vão encontrar lá na página 12 do livro, o qual nós estamos trabalhando, o nosso livro de filosofia. E ao tratarmos de consciência, é preciso que antes de tudo nós saibamos do significado de que de fato realmente é consciência, né? Não vamos aprofundar aqui, porque aí nós teríamos de entrar um pouco mais com profundidade nessa contribuição da psicologia em relação à filosofia. Qual a contribuição da filosofia, da psicologia para a filosofia? Mas, para facilitar a nossa compreensão, quando se fala de consciência, na verdade é percepção, é a honestidade. Esse é o significado, ou seja, a consciência é aquilo que nós praticamos de forma consciente, aquilo que está, de certa forma, dentro do nosso pensamento. Então, como é que eu posso entender então essa consciência? Eu vou tentar fazer aqui de uma forma para vocês, queridos alunos do nono ano, para que a gente possa compreender, né? A gente sabe que filosofia é prática, não se aprende assim no estalo de dedo, a gente vai compreendendo na medida do possível a partir do empenho e do esforço de cada um. Então, para entender a consciência, nós podemos dizer então que é essa ligação com a realidade vivenciada e as possibilidades de sua extensão, de maneira que isso torna-se necessário entender também os processos que, embora ocorra no interior de cada um de nós, fogem à nossa consciência. Então, parece complexo, mas não é tão difícil assim. Então, eu quero dizer com isso, como é que eu vou entender essa consciência? Primeiro, eu tenho que saber que essa consciência está ligada com a realidade. A realidade é aquilo que eu vivencio no meu dia a dia. E nessa realidade, qual é a possibilidade que eu tenho de estender o meu conhecimento nessa realidade? De ir mais além do que eu já sei. Então, é necessário que eu avance o conhecimento? É necessário. Como? A partir do momento que eu trabalhar a minha consciência, que eu desenvolver o meu conhecimento a partir dessa consciência. Então, eu preciso entender como é que se dá esse processo. E essa consciência, ela está justamente dentro do meu interior, dentro do meu ser. Ela é objetiva, está dentro de cada um de nós. Mas é preciso também que a gente tenha compreensão que muitas coisas que está aí na realidade, ela foge à nossa consciência, né? Muitas coisas que estão aí no mundo fogem à nossa consciência. De que sentido? Porque nem todas as coisas que estão ao nosso redor nós as conhecemos, nós temos consciência realmente daquilo que existe. Nem tudo nós conhecemos, mas nós somos um processo dessa busca do conhecimento. Então, esses acontecimentos do dia a dia, da sociedade, isso vai influenciar tanto no modo como percebemos as coisas, de que maneira nós percebemos as coisas, quanto na nossa própria conduta. Então, aos poucos nós vamos percebendo os acontecimentos e vamos também observando quanto que esses acontecimentos que fluem na nossa consciência, eles vão influenciar nas coisas que estão ao nosso redor e também no nosso próprio comportamento, que vamos chamar então de conduta. Mas lá na frente nós vamos estar observando isso lá no pensamento do nosso filósofo Nietzsche, né? Então eu posso ainda dizer que essa consciência é a relação da alma consigo mesmo, é a relação da minha pessoa com a minha própria pessoa. Não é a minha relação com o outro, mas é a relação comigo mesmo, objetivamente. Então é uma relação que está dentro de mim, que está dentro do ser humano, que está no meu interior. E esse interior, então eu vou chamar de espiritual, né? Bom, se eu falo que é o meu interior, é a minha essência, a essência que é o meu espírito, é aquilo que transcende ao que, além daquilo que eu possa conhecer, então ele está dentro do meu interior, ele é algo altamente espiritual, pelo qual
ele pode conhecer-se de modo imediato, eu posso conhecer de modo imediato, ou não, ou eu posso conhecer de forma privilegiada. Por isso, a gente acaba julgando de forma segura e infalível. Então, a consciência é aquilo que eu tenho segurança, é aquilo que é infalível, é aquilo que não desgasta, é aquilo que não se acaba, está na minha consciência. Eu não preciso que o outro me diga, eu sei o que está aqui na minha mente, não é algo que está no meu inconsciente, mas é algo que está consciente. A minha atitude de fazer algo de forma clara e bem distinta, né? E aí, quando a gente fala nessa questão do intrínseca, eu falei para vocês que eu quero estar colocando de forma bem pontual para que haja entendimento, né? Então, quando eu falo intrínseca, é porque faz parte da essência, é aquilo que existe por si só. Eu não precisa de nada para eu existir, não precisa de nada para existir, está dentro de mim. Só eu sei o que está dentro de mim, só eu conheço o que está dentro de mim. Há uma frase interessante aqui de Nietzsche que ele vai dizer: o homem é uma corda estendida entre a fera e o super-homem, uma corda sobre um abismo. Isso é uma frase que eu achei muito interessante, né? E aí, em seguida ele vem falando desse super-homem. O que Nietzsche fala desse super-homem, né? Para nós, desde a nossa infância, nós imaginamos aquele desenho, ou seja, aquele filme, o super-homem, né? O homem que socorre todos os aflitos ali no filme, que socorre aqueles que estão em apuros, que estão em perigo. Mas no nosso pensamento da filosofia, este super-homem é o novo homem. Esse na concepção de Nietzsche, esse super-homem é o novo homem. É aquele que cria seus próprios valores, é aquele que faz suas próprias afirmações, né? Seus próprios valores afirmativos de vida. Ou seja, quando ele diz que ele está criando os seus próprios valores afirmativos de vida, ele está dizendo então que esse homem não é condicionado pelos valores sociais de uma época qualquer. Não são os valores sociais que fazem esse homem ser homem. Esse homem já é super-homem porque ele é um homem forte, ele está acima de todos os homens. Então seria o quê? Seria um homem que teria coragem de lidar a cada segundo da vida com o conflito de sua escolha. Então, todos os dias esse super-homem ele tem os conflitos, mas ele que escolhe que tipo de conflito ele quer solucionar, ele desenvolve a capacidade de dirimir certos conflitos. Esses conflitos internos que está na sua consciência, ele não culpa ninguém, não coloca culpa em outra pessoa ou no próprio Deus, não é um destino que Deus criou. Ele não culpa Deus nem nada da sociedade em relação aos seus conflitos. É algo que está dentro dele, e ele como super-homem, ele não precisa da ajuda de ninguém. Ele é o super, tá certo? Ele é o maior, ele não precisa de Deus, né? Que, obviamente que nós estamos falando isso aqui dentro do pensamento filosófico, né? Na visão cristã, nós precisamos de Deus. E aí a gente abre um parênteses aqui também, saindo só um pouquinho de Nietzsche, voltaremos em seguida, vai dizer um pouco sobre a questão da sensibilidade. Que sensibilidade é essa que Kant, aí a gente entra aqui no pensamento de Kant. O que Kant vai falar sobre essa sensibilidade? Ele vai dizer, bom, a sensibilidade, na verdade, é a capacidade de receber algo, ou seja, é a receptividade daquele ato que eu estou cometendo, né? Qual é a capacidade que eu tenho de fazer com que aquilo que eu estou provocando em alguma coisa, é a capacidade que eu tenho de receber de volta de forma positiva aquilo que eu estou implantando, que eu estou arriscando fazer. Então, são representações dos objetos, segundo a maneira como eles são, certo? Então, o que são esses objetos? Os objetos eles nos são dados de forma mediante a sensibilidade. Então, os objetos nós adquirimos através da sensibilidade.
E somente essa sensibilidade, que Kant vai falar, somente essa sensibilidade adquirida por meio do objeto, somente essa sensibilidade é que nos fornece as intuições. Olha que interessante, né? Então Kant está falando aqui, dizendo que a sensibilidade, ele diz, é a capacidade de receber, é a capacidade de ter representação do objeto. Ele não está dizendo que ele tem o objeto, que ele conhece o objeto, mas ele está dizendo que ele chega, ele sabe o que representa esse objeto e o que esse objeto vai, em que vai afetar. Então, o que seria esse objeto? Ele vai dizer. Então, não são dados mediante a sensibilidade. Então, é por meio da sensibilidade que nós adquirimos esse objeto, ou seja, ou a representação desse objeto, né? De certa forma é compreensível o que ele está colocando aqui. Então, o objeto eu vou adquirindo por meio da sensibilidade, tá bom? Vamos lá. E aí a gente fala dessa questão, quando ele fala a questão das intuições. O que é isso? Intuições. Vamos falar aqui nessa visão, na visão filosófica, né? É a forma de conhecimento direto, claro, imediato. Intuição é aquilo que eu conheço de forma direta, eu não preciso de ninguém para me dizer. Eu tenho a capacidade de investigar aquele objeto que está à minha frente. Então essa seria a intuição, né? Pertencente a um âmbito mais intelectual, uma dimensão metafísica ou a realidade concreta. Então, intuição é aquilo que é real, aquilo que é concreto. Isso dessa visão metafísica, né? E já falamos dessa questão da metafísica, é aquilo que está além da física. Mas é preciso dizer também que é pelo entendimento que dessas intuições, que nós vamos nós vamos pensando como surgem os conceitos. Então, por meio das intuições, desse entendimento que eu tenho das intuições, daquilo que está sendo pensado sobre essa intuição, é que vão surgindo os conceitos. Aí ele diz, então, todo pensamento deve, em última análise, seja direta ou indiretamente, refletir-se às intuições. Então, todo pensamento deve estar sendo refletido através das intuições, e essa intuição me leva então à sensibilidade, porque de outro modo nenhum objeto nos pode ser dado. Então, se eu não tiver essa compreensão da intuição e se eu não tiver claro conhecimento da sensibilidade, então eu não posso conhecer nenhum tipo de objeto. Parece complexo, mas a partir do momento que vocês começarem, queridos alunos, a fazer uma leitura das páginas e aprofundar um pouco mais sobre Nietzsche, sobre Kant, leiam para que vocês possam entender, né? Só na aula assim, talvez apareça um pouco complexo, mas tendo um pouco de paciência na leitura, vocês haverão de compreender. Então, o que é isso? Então, dessa forma, o Immanuel Kant, ele vai refutar as antigas correntes filosóficas. Nessa fala dos objetos, desse mundo sensível, ele vai refutar a fala dos antigos filósofos, né? Quando ele fala, por exemplo, das antigas correntes filosóficas, ele está tratando aqui unicamente da razão. E essa razão ele vai atribuir ao quê? À aquisição do conhecimento. E quando ele vai pela razão adquirindo esse conhecimento, então a gente pode afirmar aqui que vai deixando de lado a sensibilidade. Por quê? Porque nós vamos substituir aquilo que é sensível pela razão. Ou seja, essa sensibilidade ela está muito no campo também da psicologia. Então, a partir do momento que Kant resgata o pensamento das antigas correntes filosóficas, aí, vamos dizer, dá-se aí um prejuízo à sensibilidade. Então, para Kant, os elementos formais e a percepção sensível
conflui para a formação do conhecimento. Quando eu falo de confluir, o que estou querendo dizer com isso? Para facilitar o conhecimento dos alunos. Seguir na mesma direção, numa única corrente, ou seja, estar unido, confluir, unir. Então veja bem o que ele está dizendo aqui, tá certo? Então, para Kant, os elementos formais e a percepção sensível confluem, ou seja, segue na mesma direção. Mas o que acende aqui com mais ênfase é a razão. O que é mais importante aqui é a razão. Embora que ele não está dizendo aqui que perde-se a sensibilidade para incorporar a razão. Não é bem isso, né, que estou querendo dizer. Mas ele dá uma ênfase maior à razão pelo fato do conhecimento filosófico. E essa sensibilidade está relacionada com a psicologia, que vai dar essa contribuição aqui para a filosofia. E aí é bom a gente voltar de novo um pouquinho à questão da Nietzsche. Nós estamos aqui falando de Nietzsche e falando ao mesmo tempo de Kant, né? Ainda lá na página 28, na página 8, melhor dizendo, nós temos então Nietzsche. Quem era Nietzsche? Aí tem até um contraditório aqui, né? Pelo fato do pensamento de Nietzsche. A gente sabe que Nietzsche tinha uns pensamentos meio maluco, mas de certa forma contribuiu muito para a filosofia, né? E aí ele vai se apresentar com alguns pensamentos que vai estar nos ajudando. Então, o Nietzsche, ele é filho de um pastor protestante. Você vê, né? Um pensador que não tinha nenhuma intimidade com Deus, não tinha um bom conceito sobre a pessoa de Jesus Cristo, mas ele era filho de um pastor, tá certo? De um pastor protestante. E Nietzsche nasceu na Alemanha. E esse filósofo, nós já estudamos isso, esse filósofo estudou profundamente a tradição literária, teológica e filosófica do Ocidente. Então, Nietzsche trouxe, de certa forma, grandes contribuições para a filosofia ao fazer alguns estudos. Entre os estudos mais importantes que ele vai trazer essa contribuição aí para a filosofia, é quando ele aprofunda o estudo sobre a genealogia, né, sobre o estudo genealógico dos valores. Então, a partir desse estudo genealógico de valores, Nietzsche lançou assim uma suspeita em relação aos valores postos pela civilização. Então, ele vai criticar alguns valores que a civilização ocidental colocava. Ele não concordava com alguns tipos de valores impostos pela sociedade. Ele vai criticar porque ele vai fazer um estudo profundo sobre o que é realmente valor e vai, a partir disso aqui, nessa civilização, ele vai contextualizar algumas situações, né? De maneira que ele não se pode ser tomado como um fundamento universal. Ele diz que o valor não pode ser visto de forma universal. Esse valor aqui é um valor que a sociedade impõe, que todo mundo deve seguir, e que isso aqui é o verdadeiro, isso aqui é o real. Então não se pode universalizar valores. Por quê? Porque cada um de nós temos especificamente nossos valores e cada sociedade apresenta de forma diversificada também seus valores. Então, além disso, ele definiu o conhecimento como interpretação, isto é, como um processo de atribuição de sentidos, e que por isso seria limitado e incapaz de explicar a realidade. Então, olha só o que ele vai dizer aqui, né? Um pouco contraditório em relação aos outros pensadores. Ele está afirmando aqui que os sentidos ele se apresenta aqui como algo limitado, mas uma vez que ele é limitado, ele se torna incapaz de explicar a realidade. Então, esses sentidos limitados não conseguem explicar a realidade, não conseguem explicar as coisas que estão aí, o que é real. Então, após a leitura de um mundo como a vontade e representação de Arthur Schopenhauer, Nietzsche, ele fez a leitura de Schopenhauer, achou interessante a obra de Schopenhauer, se inspirou na obra de Schopenhauer, e ele passou a se interessar pelas ideias filosóficas desse grande intelectual chamado Schopenhauer, né?
Schopenhauer. É importante também, caro aluno, que você discorra um pouco de uma leitura bem agradável sobre Schopenhauer. E aí ele vai colocar a verdade no plano individual, isto é, do sujeito que percebe o mundo e conforme essa percepção existe. Então, quando o sujeito tem a capacidade de perceber o mundo, esse mesmo sujeito, ele tem a percepção da sua existência. Ele vai entender o valor da sua existência, né? E daí, a partir dessa compreensão de Nietzsche, vocês então são convidados a fazer uma leitura aí da sua obra sobre as coisas que chamamos de amor. Eu vou colocar aqui para vocês aqui apenas uma pequena compreensão de que trata o texto, mas vocês vão estar fazendo essa leitura para melhor compreender. Então, nessa obra ele diz que vale a pena ler com bastante atenção o aforismo, né? Que essa obra ela vai estar sendo citada numa obra chamada A Gaia da Ciência, de Nietzsche. Então, o filósofo, o que o filósofo trata aqui nessa obra chamada Gaia Ciência? Ele vai dizer, ele questiona o significado de amor para ele. O que é o amor? Ele vai estar colocando, aí já é um convite para vocês fazerem uma leitura sobre o que é esse amor no pensamento de Nietzsche. Então, esse amor relacionando com o conceito de ego, que é o amor, o que é ego. Ele vai dar dois conceitos aqui, o conceito de amor e o conceito de ego, ao ponto de interpretá-lo como uma coisa só. Então, para ele, amor e ego são as mesmas coisas, elas não são distintas, são nomeadas de formas distintas, não são distintas. Uma coisa, aí ele vai, mais na frente ele vai estar colocando também aqui que uma coisa só é nomeada de forma diferente quando se pensa de forma diferente. Então ele explica, ele diz que o desejo de posse nos relacionamentos afetivos deixa claro que considera a monogamia. Ou seja, ele está dizendo, ele está discordando aqui desse relacionamento entre pessoas de sexo oposto, né? Para ele não concorda com essa questão da monogamia, que é o relacionamento apenas de um casal, de um cônjuge, né? De um cônjuge. Para ele é um formato muito egoísta. Então, ao final do aforismo, Nietzsche expõe o que é o amor ideal para ele. Então, é importante conferir para compreender. Só repetindo, dizer para vocês que esse pensamento aqui dele está na obra denominada Gaia Ciência, de Nietzsche, né? Então, ele está aqui nessa obra questionando o significado de amor. Depois ele faz uma relação desse amor com o conceito de ego, e depois ele coloca o ponto de como é que ele interpreta esse ego e esse amor, e ele aqui então discorda do seu relacionamento entre um casal só, né? Para ele é egoísmo uma pessoa ter apenas um esposo ou ter uma mulher ter só um esposo e o esposo ter só uma mulher. Então ele vai estar tratando desse assunto. Obviamente que nós não concordamos com esse pensamento dele aqui, mas ele também não é muito dado a essa visão cristã, então por isso ele faz esse relato. Então é esse o nosso assunto aqui tratado. Eu espero que vocês possam ter compreendido, e para melhor entender, faça uma boa leitura da Gaia Ciência, leiam mais sobre Nietzsche, leiam mais sobre Kant, que vai estar falando também sobre a crítica da razão pura, e é importante que vocês também façam uma leitura do Arthur Schopenhauer, né, que é o pensador que vai inspirar Nietzsche aí na sua filosofia. Mais um abraço para todos vocês, nos encontraremos no próximo vídeo.